Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Gostaria de dar boas-vindas calorosas a você que acabou de conhecer o nosso canal. Ficamos muito contentes em acolhê-los aqui. Nesta série, chamada Pensando sobre a Vida de Cristo, estamos olhando para alguns aspectos da vida de Jesus que o tornam único na sua humanidade e na sua divindade. No vídeo de hoje, percorreremos a pré-história do Filho que entra na história. A palavra se tornou carne. Essa afirmação do Evangelho de São João significa que a natureza divina, pura e santa, entrou na linha corrompida da raça de Adão para renová-la, sem ser afetada pela corrupção, sem estar sujeito ao pecado. Diz João: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade." É o versículo 14 do capítulo 1. Belém, portanto, tornou-se um elo entre o céu e a terra. Deus e o homem se encontraram ali. Ao assumir a carne humana, o Pai preparou Jesus, o Espírito o formou e o Filho recebeu livremente essa natureza. Ele, que teve uma geração eterna no seio do Pai, agora tinha um nascimento no tempo. Aquele que nasceu em Belém veio nascer nos corações dos homens. João ainda continua: "A todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus." Agora, o homem não precisa se esconder de Deus como fizera Adão. Ao tornar-se homem, Cristo não adquiriu nenhuma nova perfeição, nem perdeu nada que possuía como Deus. A onipotência de Deus, o amor infinito de Deus nas batidas do seu coração humano e a incomensurável compaixão de Deus para com os pecadores brilharam em Cristo. Deus foi agora manifestado na carne. Todos os atributos divinos de poder, bondade, justiça, amor e beleza foram encontrados no Cristo. Quando as pessoas o viam e ouviam suas palavras, ou tocavam seu corpo, era Deus em sua natureza perfeita que se manifestava. Assim como ele mesmo disse depois para Felipe: "Quem me viu, viu o Pai." João 14, verso 9. Assim que Deus se tornou criança e foi envolto em panos e colocado numa manjedoura, o povo podia dizer: "Este é o Emanuel, este é Deus conosco." Descendo à frágil natureza humana, Jesus a elevou à incomparável prerrogativa de uni-la com Ele mesmo e dignificá-la. Essa união foi tão real que, mesmo sendo Jesus propriamente humano, todas as suas ações e palavras, tristezas e lágrimas, pensamentos e raciocínios, resoluções e emoções, eram ao mesmo tempo as ações e as palavras, a angústia e as lágrimas, os pensamentos e raciocínios, as resoluções e emoções do eterno Filho de Deus. O que os homens chamam de encarnação nada mais é do que a união de duas naturezas, a divina e a humana, em uma única. Não é difícil entender se pensarmos no homem, embora em Jesus aconteça num nível incomensuravelmente superior. Também a pessoa humana é a união de duas substâncias completamente diferentes. Uma material, o corpo, outra imaterial, a alma, governados por uma única personalidade humana. Os poderes e as faculdades da carne e do espírito são totalmente diversos, mas estão plenamente unidos no ser humano. Estamos familiarizados com isso. Deus cria corpo e alma para formar uma única personalidade humana, apesar de suas naturezas diferentes. Podia certamente unir um corpo e uma alma humanos com a sua divindade, submetidos à sua pessoa eterna. Sua pessoa era o Verbo, palavra ou Logos, pré-existente, cuja natureza humana derivou da concepção em Maria sob a força do Espírito, quando ela deu o seu consentimento.
Aquele que assumiu a natureza humana não foi criado como as outras pessoas. É isso que se entende quando se ouve: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós". Este é o início de uma nova humanidade. Entretanto, a palavra de Deus não abandonou o Pai. Aconteceu não tanto a conversão da divindade em carne, mas a incorporação do homem na divindade. Houve continuidade com a raça caída do homem através da humanidade recebida de Maria. Contudo, houve descontinuidade devido ao fato de que a pessoa de Cristo é a palavra pré-existente. Dessa forma, Cristo se torna literalmente o segundo Adão, o homem através do qual a raça humana começa novamente. É difícil para um ser humano compreender a humildade que implica o fato de que a palavra se tornou carne. Imaginemos, se fosse possível, que uma pessoa humana pudesse se transformar em um animal, uma cobra, por exemplo. Isso seria causa de uma dupla humilhação. Primeiro, teria de aceitar as limitações de um réptil, conhecendo a grande superioridade da mente humana. A segunda humilhação consistiria em ser forçado, em decorrência disso, a esvaziar-se, a viver na companhia das cobras. Nada disso, no entanto, é sequer comparável ao esvaziamento de Deus através da encarnação. A sabedoria de Deus associou-se com os pobres pecadores, que sabiam tão poucas coisas. Mas esta humilhação, que começou quando Jesus foi concebido pela Virgem Maria, foi apenas a primeira entre muitas perpetradas para ensinar o homem a abater seu orgulho, até a humilhação final da morte na cruz. Essa lição da cruz, como resgate pelo pecado, não pôde ser simplesmente ensinada. Jesus teve de pegar e carregar a cruz. Tal o amor pela humanidade. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho e examine as nossas playlists, feitas com muito cuidado para cada um de vocês.